No objetivo de amenizar os problemas da seca nordestina, a transposição do Rio São Francisco foi desenvolvida pelo governo federal. Com 477 quilômetros de canais de concreto em 2 eixos, norte e leste, ela capta a água do Rio São Francisco para estações de bombeamento, abastecendo as regiões secas e semiáridas do Nordeste brasileiro, mantendo várias famílias e alavancando a economia. Neste vídeo, você verá a história da construção e como funciona a maior obra hídrica do Brasil. A região nordeste do Brasil, especialmente o semiárido, enfrenta historicamente o problema da seca. Essa área abrange 57% do Nordeste e cerca de 40% da população, com uma precipitação média anual inferior a 800 milímetros antes da transposição. Para a população local, que depende principalmente da agricultura e pecuária em pequenas propriedades familiares, a convivência com o clima desfavorável é uma preocupação constante. A escassez de chuvas ou sua má distribuição ao longo dos anos torna difícil a produção de alimentos suficientes para a segurança alimentar das famílias. Nos últimos 3 séculos, a região experimentou cerca de 85 anos de chuvas escassas, inexistentes ou mal distribuídas. Aproximadamente 10 milhões de habitantes do semiárido dependem das atividades agrícolas e pecuárias tradicionais, que são altamente vulneráveis às secas. Com toda essa adversidade climática, o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco surgiu na década de 1840, durante o Império do Brasil, como uma possível solução para a seca no Nordeste. Porém, o projeto não foi iniciado devido à falta de recursos da engenharia. Somente 30 anos depois, durante a Grande Seca de 1877 a 79, que afetou gravemente a região, especialmente o Ceará, com cerca de 10% da população falecendo, o projeto foi novamente considerado. Contudo, Dom Pedro II desistiu de retomá-lo após estudos mostrarem que não havia recursos técnicos para fazer com que as águas transpusessem a Chapada do Araripe, localizada na divisa dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. Após a seca de 1877, o imperador enviou engenheiros para estudar soluções e a construção de barragens ou açudes eram indicadas. O açude do Cedro foi uma das primeiras grandes obras de combate à seca, mas iniciou somente durante os governos republicanos, entre 1890 e 1906. Ao longo do século XX, a transposição do São Francisco continuou a ser vista como uma solução. Mas o projeto que nós conhecemos hoje só foi nascer em 1985 no extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento do governo federal, passando em 1999 para o Ministério da Integração Nacional. Por conta de conflito de competências e interpretações da lei, que são alvo de disputas judiciais até hoje, as obras começaram só em julho de 2007. Com o Exército Brasileiro iniciando as obras do Eixo Leste, e o consórcio Águas do São Francisco, composto pelas empresas SA Paulista e Serveng, responsáveis pelas obras do Lote 1 do Eixo Norte, e a Camargo Correia executando as obras do Lote 9 do Eixo Norte. Inicialmente, a obra era prevista com 699 quilômetros, além dos ramais do Agreste, Apodi e Salgado, e era estimada para estar concluída em 2012. Em dezembro de 2013, os trechos a cargo do Exército eram os únicos concluídos um ano depois do prazo estimado no início do projeto. 4 cidades, Salgueiro e Cabrobó, em Pernambuco,
Jati, no Ceará, e São José de Piranhas, na Paraíba, trabalhavam em seus canais em regime de 24 horas, mas o ritmo geral das obras era lento e alguns municípios ainda contratavam operários. Alguns dos canais finalizados apresentaram rachaduras e problemas de conservação, necessitando de reparos. Nos governos Lula e Dilma, o projeto original de 699 quilômetros foi reduzido para 477, representando cerca de 68% do projeto total. Em 9 de fevereiro de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, o governo federal finalizou partes da transposição, concluindo os eixos norte e leste do projeto original de integração do Rio São Francisco, além do ramal do Agreste, e retomou a construção dos 222 quilômetros retirados. Já os ramais do Apodi, no Rio Grande do Norte, e do Salgado, no Ceará, tiveram suas obras iniciadas. O Cinturão das Águas do Ceará, vertentes litorâneas da Paraíba, adutora do Agreste Pernambucano e canal do Xingó, em Sergipe, também estão em andamento. Por outro lado, o ramal do Piancó, na Paraíba, o sistema Seridó, no Rio Grande do Norte, e o canal do Sertão Baiano estão em fase de estudos e desenvolvimento. Com a enorme dimensão do Rio São Francisco, que tem sua nascente a 1,8 mil metros de altitude na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre um trajeto de 2,8 mil quilômetros, atravessando os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A transposição é dividida em dois eixos principais, o eixo norte e o eixo leste. O eixo norte, com uma extensão de 260 quilômetros, tem como objetivo alimentar 4 rios, sendo 3 subbacias do Rio São Francisco, Brígida, Terra Nova e Pajeú, além de abastecer 2 açudes, Entre Montes e Chapéu. Já o eixo leste possui 217 quilômetros de extensão e inicia-se no reservatório de Itaparica, em Pernambuco, seguindo para o leste, fornecendo água para parte do sertão e regiões agreste de Pernambuco e Paraíba. Ele atravessa as bacias do Pajeú e Moxotó da região agreste de Pernambuco até chegar ao rio Paraíba, no município de Monteiro. Os 2 eixos do projeto de transposição do Rio São Francisco abrangem a construção de uma infraestrutura significativa, incluindo 13 aquedutos, 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios, 9 subestações de 230 kW, 270 quilômetros de linhas de transmissão em alta tensão e 4 túneis. Um deles, o túnel Cuncas 1, é o maior da América Latina, com uma extensão impressionante de 15 quilômetros. Além dos 2 eixos, ainda tem mais 2 novos que estão sendo estudados. O eixo sul, com uma extensão aproximada de 400 quilômetros, consiste na construção de um canal, partindo de Juazeiro, Bahia, até a barragem de São José, localizada no município de São José do Jacuípe, também na Bahia. Esse projeto visa a perenização dos rios Vaza Barris e Itapicuru, proporcionando um abastecimento mais estável e contínuo para a região. E o eixo oeste, que, por sua vez, será composto por mais de um canal. Além da captação de água do Rio São Francisco, existe a possibilidade de também utilizar recursos hídricos do aquífero do Vale do Gurgueia. Porém, com todas essas informações, é levantado um questionamento. Como que a transposição do Rio São Francisco funciona? Bem, seu objetivo é viabilizar o transporte sustentável das águas do Rio São Francisco para outros reservatórios. O percurso da água ocorre de 2 maneiras. Por meio da força da gravidade, utilizando um canal com um declive de 3 graus ou através de estações de bombeamento.
Um exemplo de estação de bombeamento é a localizada em Cabrobó, Pernambuco, que possui uma altura de aproximadamente 36 metros, equivalente a um prédio de 12 andares. Nessa estação, uma poderosa bomba é empregada para elevar a água aos tubos que desaguam na parte mais alta do canal. A partir desse ponto, a água segue seu percurso, descendo ao longo do canal devido à força da gravidade, até chegar a uma nova estação. Para garantir uma descida uniforme, a água passa por aquedutos e túneis subterrâneos. Ao longo do percurso, saídas de água abastecem diretamente 390 comunidades vizinhas à obra. E a água que permanece nos canais é destinada aos reservatórios, sendo, em alguns casos, também utilizada para a geração de energia elétrica. Dos reservatórios, a água segue até as cidades por meio de planos de saneamento básico. A vazão autorizada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento é de 26 mil litros por segundo. Na transposição, o eixo norte conta com 16.400 e o eixo leste 10 mil litros por segundo. A transposição do Rio São Francisco está quase concluída, com 98,98% das obras executadas. Ainda restam algumas obras complementares que, segundo o Ministério da Integração, não afetarão a operação do projeto de integração do Rio São Francisco no que diz respeito à entrega de água aos estados beneficiados. Os investimentos feitos até o momento totalizam cerca de 12 bilhões de reais, considerando apenas os eixo norte e leste do projeto. Contabilizando também os ramais associados, como Entre Montes, Agreste, Salgado e Apodi, o montante investido atinge aproximadamente 14 bilhões. Apesar de que o projeto ainda não esteja totalmente concluído, é considerado um sucesso. Inúmeros pontos positivos foram estabelecidos com a obra, como a geração de milhares de empregos diretos e indiretos, aumento da renda do comércio, abastecimento de água para 12,4 milhões de pessoas nas regiões urbanas e abastecimento rural de qualidade. Mas, junto a isso, segundo o relatório de impacto ambiental, os negativos também vieram, como modificações significativas nos ecossistemas dos rios da região receptora, afetando a população de plantas e animais aquáticos. Pois essa criação de ambientes aquáticos distintos dos existentes e a alteração dos volumes de água nos rios receptores podem levar a uma seleção de espécies mais adaptadas às novas condições, acarretando riscos para a biodiversidade das comunidades biológicas nas bacias receptoras. Aqui termina o vídeo. Comente o que você achou da história da construção da maior obra hídrica do nosso país. Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.